Vamos falar um pouco sobre adoção. Tá? Na apostila tem um conteúdo bem rico sobre adoção. Tá? E anotem um livro. Chama O Sucesso das Adoções. Como ter sucesso nas adoções? Como ter sucesso nas adoções, do autor Renato Bertatti. Tá? Renato Bertatti, ele é um dos membros docentes da Hellinger-Schule, tá? Brasileiro, médico. Tá? Ele tem um conteúdo no YouTube, mas é um conteúdo mais de estudo, interpretação do livro, um conteúdo muito bacana, muito legal. Mas não é um conteúdo assim que nem eu, a Elza ou a Isabela faz. Tá? Esse livro dele, ele fala exatamente da constelação, tá? Ele fala do ponto da adoção pelo ponto de vista das constelações. Tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente fala de adoção. Olha lá, gente. Oi, fala. Renato Bertatti. Tá? Renato Bertatti. Tá? E não é um livro caro. Eu sei que pelo Kindle ele custa 20, 27, 29 reais. No físico deve estar um pouquinho mais, deve ser muita coisa. Adoção. Quando nós falamos de adoção, tá? Nós temos que compreender que eu quero colocar alguns pontos básicos. Tá? Quando a gente fala de adoção, primeiro ponto, toda criança, ela tem um pai e uma mãe biológicos. Ponto. Porque pai é quem cuida. Concordo. Mas antes desse pai cuidar, houve um pai biológico. E você pai adotivo, ou pai que cuida, né? Pai ou mãe que cuida, você deve ter respeito por esse pai biológico. Porque essa criança no qual você adotou, ela só está aqui com você porque estes pais, em algum momento, cederam isso. Tá? Quando eu falo ceder, eu falo de uma forma geral. Tá? A adoção pode vir por várias maneiras. Ok. Toda criança tem o direito de saber a verdade sobre os seus pais. A criança que não sabe a verdade sobre os seus pais, no qual os pais adotivos, eles escondem isso da criança adotiva, por uma questão de amor, por proteção, mas é um amor cego, tá? Eles vão ter problemas com esse filho adotivo, principalmente na adolescência. A partir dos 11 anos, às vezes até um pouco mais, mas normalmente a partir dos 10, 11 anos, puberdade. Porque esse filho, ele pode não saber, mas ele sente que o lugar dele não é ali. E ele é como se olhasse para esses pais adotivos e falasse: você me tirou dos meus pais. Vocês tomaram lugar dos meus pais. Isso é um movimento inconsciente da criança. Tá? Então isso é muito importante. Agora, qual é o primeiro movimento que um pai adotivo tem que ter com essa criança, para que isso possa dar certo? Primeiro, o pai adotivo, primeiro foco é olhar para os pais biológicos, os pais adotivos. Os pais adotivos devem olhar para os pais biológicos e compreender que esses pais biológicos, dentro de um destino difícil, tiveram que entregar essa criança, ou essa criança ficou à disposição. Ok? Quando eu, pai adotivo, eu consigo olhar para os pais biológicos dessa criança e incluir eles no meu coração com respeito, lembrando que incluir não é amar, não é conviver, não é bater na porta e não falar: vamos passar o Natal todos juntos. Não é isso.
reconheço que este meu filho adotivo teve um pai e uma mãe biológica antes de mim. Ok. O segundo foco é os pais adotivos. Não é prioridade, tá? É os pais adotivos compreenderem que eles não são os pais dessa criança. Não no pai no sentido, né? Eles compreenderem que esse pai, que houve um pai antes, compreenderem que ali eles vieram depois. Eles têm que compreender isso. Que eles vieram depois. Quando eles compreendem isso, aí eles podem olhar para a criança. Olhar para a criança e dizer: os seus pais biológicos não somos nós. Eles não puderam ficar com você. Não precisa entrar em detalhes, né? Dependendo da idade, não precisa entrar em detalhes. Mas é importante, eles não puderam ficar com você. Então, nós viemos aqui não para assumir o lugar deles, mas para poder cuidar de você também como pais. Agora, a adoção, isso eu sei que é pesado para muita gente. Tem uma idade, Alex, mais apropriada para você fazer essa comunicação? Eu acho que quanto mais cedo, melhor. Na minha opinião, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Bebê já, 2 anos, 3 anos? 2 anos, 3 anos, você pode ir falando, conversando com ele, né? Porque a criança entende, né? Ela entende, mas eu acho legal, a partir do momento que ela tem uma consciência aí, 6 anos, acho que é legal falar. Às vezes até fazer árvore genealógica, né? Trazer algo lúdico. Você tem que falar a linguagem daquela criança, não adianta você querer falar como adulto com ela. Mas quanto mais cedo, melhor. Inclusive, eu corroborei isso com o psicólogo. Né? Fui atrás do psicólogo, especialista nisso, e ele falou, não, realmente, geralmente com essa pergunta, qual é melhor, né? Quem tá como pai adotivo, mãe adotivo, e aí, qual que é a melhor idade, então? Porque é difícil isso para o pai também. É difícil, gente, para o pai adotivo, para a mãe adotiva olhar e falar, e agora? É pesado, a gente tem que olhar com amor também para esses pais adotivos no momento de falar a verdade. Porque você não sabe qual é a reação da criança. Exatamente. Se ele Né? rejeitar. Só que aí tem um detalhe. Por isso que tem que Vocês não podem fazer isso na dó. Você, pai adotivo, você não pode olhar para a criança na hora que vai falar no sentido de dó. Ai, tadinho de você, você não... Não, você tem que sair disso. É um fato, é o destino dela. E são poucos que aguentam esse destino. São poucos que suportam esse destino. Essa criança que é adotiva, para e olha, ela é muito forte. Ela é muito forte. Porque ela tem que carregar um peso muito grande. E aí você não tem só o que é evidente, né? Rejeição, frustração, mas você tem todo o peso do emaranhado da família dela, né? Da criança. Então é muito forte. É bastante forte. Tá? Quem que perguntou? Fala. Não, é só uma colocação. Eu tenho uma filha a quarta, né? E eu fui orientada na época que ela chegou, justamente isso, desde o bebezinho, repetir as palavras, adoção, adotado, pais biológicos, pais adotivos, para já ir entrando a palavra para o dia que ela ouvir mesmo não ser uma palavra nova. E as historinhas infantis sempre tinham uma a mais, que chegava depois, que não tinha, umas colocações assim. Isso foi feito. Foi feito. O que acontece é que a justiça brasileira, agora está mudando um pouco isso, mas a justiça brasileira, ela não tem essa compreensão sistêmica. E eles falam realmente isso, eles falaram, né? Vem falando mais. Só que tem mais do que isso. É fazer isso e falar, e olhar para essa criança e enxergar através dessa criança o pai e a mãe biológico. E olhar com amor para isso. Olhar com amor. Porque esses pais biológicos, independente do motivo que os levaram a fazer isso, pode ir. O que acontece? Toda a vontade. Esses pais biológicos, para eles fazerem este movimento, muitas vezes inconsciente, é muito difícil. Esse destino para esses pais é muito pesado.
E lembrando que esses pais, eles são normalmente, eles são completamente excluídos do sistema familiar. Pelos pais adotivos e depois pela criança, porque entra nessa rejeição. Então, o primeiro foco, olhar para os pais. Segundo foco, os pais adotivos compreendem isso. Terceiro foco, olhar para a criança, falar a verdade e trazer essa informação para ela. Agora, a adoção, eu sei que é muito difícil. Quem eu escuto pela primeira vez, mas a adoção, ela tem que ser o último recurso. Não entendi. A adoção tem que ser o último recurso. Tanto para a criança ser colocada à adoção, quanto para os pais adotarem. Vamos lá. Os pais não podem ficar com a criança, os pais biológicos. Os pais biológicos não podem ficar com a criança. Olhe para os avós. Os avós, então, têm que ficar com essa criança. Quanto mais a criança, por mais cruel e pesado que seja o sistema familiar dessa criança, a criança sempre vai estar melhor no seu sistema familiar. É claro que existem sistemas muito pesados, muito cruéis, mas sistemicamente falando, a criança sempre vai estar melhor dentro do seu sistema. Mas ok, os avós também não podem ficar com a criança. Não podem, não querem, enfim. Os tios também não podem, não querem. Ok, então aí sim, ela vai então para um lar, para um abrigo. E muitas vezes essa criança ela fica tanto tempo num abrigo que o sistema dela passa a ser o abrigo. E quando ela sai do abrigo, é como se ela tivesse sido retirada do sistema dela. E aí, sistemicamente, às vezes o melhor para a criança, quando você põe em consideração, é a criança voltar para o abrigo. Dependendo do tempo que ela permanece lá dentro daquele abrigo. Mas aí essa criança foi, então, para o lar adotivo. Ok. Esse lar adotivo, para adotar essa criança, eles têm que adotar porque realmente querem contribuir com esta criança. Mas a grande maioria das adoções, muitos, claro, levando aí uma forma inconsciente, né, existe um movimento inconsciente por trás, elas fazem isso, os pais fazem isso por benefício próprio. Eles não estão olhando para a criança, eles estão olhando primeiro para eles. Para eu salvar o meu casamento, porque eu não posso ter filhos, então vamos adotar uma criança. Eu não posso ter filhos, mas eu quero ter filhos, então vamos adotar uma criança. Existe essa necessidade, ok? Mas tem que entender que não pode ser essa necessidade que motiva a adoção. A adoção é, eu quero me abrir e me doar para cuidar. Normalmente, os pais adotivos são pais que receberam tanto de seus pais na vida, que eles têm essa necessidade de doar. Então, bem, é lindo, isso é maravilhoso, isso é lindo mesmo. Só que para fazer esse movimento, eu não posso adotar por dó, eu não posso adotar para salvar o meu casamento, eu não posso adotar para uma satisfação minha de querer ser pai e mãe, e eu não posso, ou por uma questão fisiológica, ou porque meu parceiro, porque eu sou, não sei, enfim. Agora, a partir do momento que eu me abro para adotar uma criança, porque eu quero realmente ajudar, eu quero realmente me colocar à disposição, respeitando esse pai biológico, respeitando os pais biológicos, respeitando a criança, respeitando o destino dessa criança, aí essa adoção tem grandes chances de dar certo. Claro que além de fazer isso, você tem que fazer tudo isso que eu falei. A criança merece saber a verdade. Sempre. Eu conheço histórias, eu tenho histórias de pessoas que chegam para mim assim,
É triste, mas eu não posso fazer nada. Mães que chegam para mim, e é fato isso. Ela tem até enxoval, tem a mãe adotiva, ela tem até álbum dela grávida da criança. Gente. De tanto é esse medo dessa mãe adotiva de perder essa criança, de frustrar essa criança, mas também de se frustrar. Porque inconscientemente, o que você percebe? Eu estou querendo esconder a verdade de mim mesmo. Então, esse movimento é um movimento muito delicado. Muito delicado mesmo. Agora, quando você vai atender uma criança adotada, e a criança adotada vem e fala para você, olha bem nos olhos dela, e fala, eu sinto muito pelo seu destino. Essa criança para, ela imediatamente ela para e fala, ela para e eu fui vista. Ela tende a ficar mais tranquila. Mas e se eu falo de uma criança que veio ao mundo decorrente de um estupro ou por incesto? E nós temos que olhar para essas crianças, para esses adultos que vieram provenientes disso, com muita delicadeza e muito respeito por esse destino que ela carrega, que é pesado, mas sem dó. Sem dó. Se eu olhar para esse adulto, para essa criança que veio por esse destino difícil, pesado, como um incesto, como um estupro, e eu não vou nem falar da dinâmica que tem por trás, porque as dinâmicas podem ser variadas, então a gente só colocando no campo para entender o motivo que levou aquilo. Você tem que olhar com muita delicadeza. E a mesma coisa, eu sinto muito por esse seu destino, eu sinto muito por isso, de verdade. Mas essa é a sua vida. Essa é a sua história. E a sua história, ela é linda porque você sobreviveu até agora. E você, que é essa pessoa que passou por isso, você é muito forte. Porque são poucos que podem aguentar esse destino e esse peso. São muito poucos mesmo. Então, esse é um ponto que eu mais queria trazer para vocês, por isso que é uma coisa que, claro que eu não teve uma constelação que envolve a adoção, então eu quis trazer essa questão da adoção para vocês. Então, assim, quando vocês olharem para essas crianças adotivas, para essas crianças que venham provenientes de um incesto, de um estupro, olhem com muito amor, não olhem com dó, não tirem a força dessa criança, porque o destino dela é pesado e não tem o que fazer. Mas é quando nós olhamos com essa intenção, desta forma, para essas pessoas ou crianças, é que nós damos mais força para ela. Porque se nós olharmos com dó, nós vamos tirar a força dessa criança. Se eu, como pai adotivo, olho para esse meu filho adotivo com dó, tadinho, olha o que aconteceu com ele, né? Ele não merecia, não é uma questão de merecimento, aconteceu. É um fato, não pode ser mudado, não tem como ser mudado. É fato. Então eu digo sim para o fato. E pronto. Certo? Só mais uma observação, são 7h10, eu não vou me estender muito, tá? É 7h05, eu não quero me estender muito. Eu acho que eu consegui entregar o que eu queria entregar no final de semana, mas eu quero colocar mais uma coisa. Nós até falamos lá no último módulo, mas eu quero dar uma reforçada. Quando nós falamos, tá, de gravidez por barriga de aluguel ou por inseminação, tá?
O Bert Hellinger não tem uma constatação específica, porque eu acho que ele se pegou muito poucos casos, mas ele tem uma visão para isso, e eu corroboro dessa visão. A visão é esse olhar com muito amor para essas crianças que vieram, né, de um pai, que vieram por uma inseminação artificial, por exemplo, né, e claro que o peso é diferente, né, de um abandono, mas fazer uma reverência, daí isso é um ponto de vista meu, né, mas Bert também falava entre linhas, falava isso também, fazer uma reverência, ser obrigado para esse pai, que ele não abandonou, ele apenas doou o seu esperma, seu sêmen, a mulher também, para que uma mulher pudesse, né, dar a vida. Então, a regra não foge muito da adoção. A única coisa é que o cenário muda um pouco. E aí, uma coisa que fez muito sentido para mim, e eu acho que não custa, né, para as mulheres e os pais também, né, os pais que assumem essa criança que vai nascer de uma inseminação, por exemplo, é que essa mulher, ela olhe para todos esses embriões, porque quando você faz uma inseminação, vários embriões são colocados, né? Então, um X lá que é fecundado e outro X não. E é daquele X que é fecundado é escolhido, eu não sei exatamente como funciona, mas é escolhido para colocado lá. A mulher, numa reverência, num movimento muito de amor, olhar para todos esses embriões que tiveram ali a serviço e falar: muito obrigado, vocês também pertencem. Vocês também fazem parte. Né? Não posso dizer por constatação, tá? Eu vi isso numa constelação. Eu estou dizendo por experiência e pelo que eu entendo da filosofia. Se todos fazem parte, todos fazem parte. É simples, assim, não importa se são 30 ou 50 embriões. Só que o peso é diferente. Eu sinto que quando a gente fala de... na minha concepção, tá? Isso é um ponto de vista meu. Os filhos que vêm de uma inseminação artificial, eles têm o seu pai de origem, seu pai biológico, têm o seu mãe biológico, que não tiveram aí um movimento entre eles sexual que deu origem a essa criança, mas foram colocados ali na barriga de uma mulher, no ventre de uma mulher. Na minha concepção, esses pais fazem parte, esses pais têm que estar incluídos, mas eles não têm o mesmo peso anímico de quando a gente fala de um homem que engravidou uma mulher e esse homem foi embora, por exemplo. Ou de uma criança que foi colocada à adoção. Foi disposta à adoção. Eu acho que, na minha concepção, no que eu sinto, eu percebo, os pesos são diferentes. Tá bom? Você fala de um banco de sêmen, não do próprio casal. Não, banco de sêmen, banco de sêmen. Quando é inseminação artificial. Que nem o caso da minha nora, mas é do próprio casal. Foi feito no próprio casal. Dos três. Então é o sêmen do marido, do seu filho, com o óvulo dela. Não, então aí é deles. A única coisa é que foi feito um procedimento para engravidar. Acredito que tenha sido isso. Não, tudo bem. Eu digo quando vem de um banco de sêmen. Não é o esperma do pai e às vezes nem é o óvulo da mãe. Não, no caso é. Não, então não. Aí é a mesma coisa. Só não teve o ato. Nesse caso, caberia reverência, porque com certeza tiveram outros óvulos fecundados. Né? Com certeza não, mas geralmente são mais. Sim. Não, sim, com certeza. Aí, no caso, né? Inclusive você, como avó, você pode fazer isso, né? São 3 que fecundaram? 3. Mas deve ter outros que fecundaram também. O ano passado ela perdeu um que estava de 5 meses, ela perdeu, e já teve outros que não fecundaram. Aqueles que fecundaram, né? Mas que não vingaram, deve-se também essa reverência. O que chegou mais foi o ano passado, foi com 5 meses, conseguiu chegar. Entendi. E esse ano foi que deu certo com 5 meses. Tudo bem, só colocar na ordem. Só uma coisa que eu não entendi bem, do banco de sêmen. Bom, aí a mãe, o pai reverencia os demais? Os demais óvulos que fecundaram. Os óvulos que fecundaram. Porque quando você faz uma inseminação, vários óvulos não são fecundados? Sim. Só que só alguns vingam. Isso. Então, esses fecundados, porque eles foram fecundados. Ou a junção do esperma com óvulo foram fecundados.
Eles só não vingaram na gestação, perdão. Entende? Mas isso acontece até no normal, certo? Numa relação normal também acontece. São vários e nem todos são feitos. Mas são vários espermas. É. A gente está olhando só para os fecundados, não para os espermas. Aí é milhões, né? Aí sim a gente vai precisar de um estádio para uma pessoa só. Mas todos os espermas fazem parte. Todos os espermas fazem parte, mas não é algo que tem Não, peso. sim, quando Porque os espermas, assim como o óvulo, imagina o seguinte, os espermas fazem parte, claro, mas por que eles fazem parte? Eles não fazem parte como um filho. não, Eles são um pedacinho do pai e é um pedacinho da mãe. Não, mas eles se juntam para Quando se juntam, quando eles se juntam, vem uma vida, essa vida faz parte. Né? Fecundou, tem uma vida. Aí faz parte. Tá? Bom, acho que é isso. Oi. Só uma coisa que eu me lembrei, tem um texto que eu li uma vez que diz o seguinte: a gente deve muita reverência à mãe materna. Né? Ela é mais importante do que a outra avó. Aí pelo seguinte, quando a mãe entra com Avó materna? a avó materna. Ah, tá. Porque a mulher entra com o óvulo, né? E o homem tem o espermatozoide. Só que a cauda do espermatozoide, ela é consumida. Aí, eu não lembro a parte técnica toda, mas assim, grande parte de você vem da sua avó materna, por conta disso. Então, a maior parte da sua formação vem da sua avó materna. Então, ela tem uma importância maior dentro do sistema. Tá, eu não sei. Sistemicamente eu posso garantir que não. Então, mas esse texto é de constelação. Então eu na minha concepção, na minha concepção, nos meus estudos e na minha vivência, o peso é igual. Porque por mais que tenha havido mais da óvulo, no caso, eu até entendo geneticamente. Mas essa vida só veio porque houve um homem. E houve um avô lá atrás. Agora, a única forma de realmente entender se isso tem um peso ou não sistemicamente, né, eu nunca olhei especificamente para isso. Eu já vi de outras maneiras. Esse peso que é igual. É bom na constelação. Mas Eu localizou o texto. manda pra, se localizar, manda para mim, para dar uma olhada. Que eu achei bem interessante. Porque às vezes Eu não lembro mais os detalhes, mas é isso. A mãe materna, ela. Agora eu me lembro, ela fala dos óvulos. Então, tipo assim, uma mulher, quando ela é gerada, ela já tem a quantidade X de óvulos, não tem? Então a sua avó materna tinha essa quantidade de óvulos. Aí a sua mãe era um deles. Então ela passou através desse da mãe. Então por isso que você traz essa conversa. Então não é uma importância, pode ser uma ligação. Um vínculo. Agora, uma importância de pesos é metade para cada um. Obrigada. Não, é metade para cada um. Por que é metade para cada um? O vínculo, tudo bem, compreendo, uma passou pela outra e tudo mais. Agora, sistemicamente, quando a gente põe um peso, tá, de força, de responsabilidade, é 50% para cada um. Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Não tem como ser, eu sou 60 e ele é 40. Não, você vai ter 10% aí, tá. Inclusive, quando a gente fala de depressão, na grande maioria das vezes, não é uma regra, na grande maioria das vezes, a depressão, quando a gente põe no campo, o que a gente percebe? É a falta de tomar pai e mãe por completo. Às vezes o pai, às vezes sua mãe, às vezes os dois até. Ela leva para a depressão. Se eu não consigo tomar parte do meu pai, parte da minha mãe, se deu 50% desse que me torna 100%, eu não consigo tomar às vezes minha vida, eu não consigo tomar minha prosperidade, eu não consigo tomar minha saúde, porque eu estou desequilibrado nesse tomar aí. Alex, não acho que entre nesse caso de adoção, mas quando os avós tomam a frente dos pais e passam a criar os netos, a ponto dos netos chamarem os avós de pai e mãe, isso já não é emaranhado. É errado. É um emaranhado enorme. Porque os pais se colocaram acima dos filhos no sentido de pais. Os avós são avós, os pais são pais. Claro que a gente tem que entender o contexto.
Esses avós foram cuidar, por exemplo, eles foram cuidar dessa criança, porque de repente os pais morreram, por exemplo. Ok, tem que ser cuidado, vai para os seus avós. Mas avô é avô. E aí, a partir do momento que o avô não reconhece isso, e a criança, ela não reconhece isso porque não ensinaram ela a reconhecer isso, e ela olha para o avô, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, quem cuidou foi minha avó. Ou meus pais morreram, quem cuidou foi meus avós. Ok, mas tem um pai e uma mãe lá que te deu a vida. Eles puderam ir até a história. Então, eu tenho que olhar. E aí, o avô tem que, os avós têm que voltar para o lugar deles, os pais têm que voltar para o lugar deles, e os filhos, principalmente, têm que colocar para o lugar deles. Senão, o emaranhado que cria. Gera uma tensão muito grande no nosso sistema. Muito grande. Certo?